Ora, então, para não fazer esperar mais, quem já se ligou, vamos dar início então ao nosso webinar Sistemas de Controle de Máquinas. Agradeço desde já a presença de todos aqueles que já entraram online. Esperamos, obviamente, pelos restantes que se vão integrando à medida que formos avançando com o nosso webinar. Agradeço também aos nossos oradores, o Luís Barbosa, da Motengil, o Nuno Gomes, da Geosystems, também o Hugo Antunes, também da Geosystems Moçambique, que vai também ter uma intervenção e vão-nos contar aqui a sua experiência com este tipo de soluções. Ora, a Global Geosystems, somos nós, os organizadores aqui deste webinar, somos uma empresa que tem a distribuição de várias marcas, entre elas a Leica Geosystems e outras. Para quem trabalha no setor da topografia, devem conhecer bem a nossa loja online, topotenda.com. Podem visitar e ver uma série de equipamentos novos e usados que comercializamos. Contamos com 5 escritórios em Espanha. Em Portugal, temos um escritório situado na Maia, logo a norte do Porto. Dedicamos-nos à venda de equipamentos novos e usados e também ao aluguer de equipamentos. E temos também serviço de assistência técnica oficial da marca Leica Geosystems. Para dar início ao nosso webinar, vou só dar aqui uma pequena introdução do que é que entendemos por sistemas de controlo de máquinas. No fundo, não passam de sistemas que permitem um apoio ao controlo humano da máquina. Neste caso, vamos debruçar sobre máquinas para construção. As máquinas, estes sistemas permitem controlar as máquinas com maior precisão e fazer com que possamos controlar essas máquinas de uma maneira mais eficiente dentro daquilo que é o ambiente normal de trabalho de cada uma destas máquinas, conforme a sua missão dentro do projeto de construção a que nos estivermos a dedicar. As vantagens de implementar este tipo de soluções são várias. Coloco aqui uma listagem delas: de maior exatidão e precisão de execução, maior segurança e mitigação de riscos, reduções e otimização de custos e recursos, eficiência de tempo, etc. Há questões bastante práticas que são também vantagens óbvias da implementação deste tipo de sistemas. Obviamente que permitem, por exemplo, ter uma execução de boa qualidade, mesmo tendo um operador menos capaz ou menos experiente, o que nos dias que correm, obviamente com um dos dramas que vivemos, que é o da falta de mão de obra especializada, todos concordarão que é algo bastante relevante em termos de impacto deste tipo de equipamentos. Permitem ainda fazer uma recolha para posterior análise de dados. Portanto, eu posso, obviamente, ter uma documentação do estado do meu trabalho, do trabalho da máquina, e perceber como é que ela deixou o trabalho feito no terreno. Ora, nós podemos dividir estes sistemas em vários tipos. Há várias maneiras distintas de poder classificá-los. Logo, uma bastante óbvia é esta separação entre sistemas 2D e sistemas 3D. Basicamente, o que conta aqui, o que pode representar a diferença entre um sistema 2D e um 3D, é que, basicamente, de uma maneira muito simplista, um sistema 3D é aquele que é capaz de conhecer a sua posição num referencial e num projeto, um modelo virtual do trabalho a executar. Essa capacidade permite ao sistema copiar geometrias com um elevado grau de complexidade. Enquanto que os sistemas bidimensionais são capazes apenas de copiar determinado tipo de geometrias relativamente simples e não têm maneira, obviamente, de conhecer a sua posição dentro do projeto ou dentro desse referencial. Isso acaba por ser um pouco invariante para o próprio sistema. Outra maneira de os distinguir é que podemos ter sistemas que sirvam única e exclusivamente como indicadores ou
referências visuais para o trabalho da máquina, em que não temos mais do que um sistema de assistência, digamos assim, ou de apoio ao operador, que consegue verificar o trabalho que está a fazer sem que tenha à sua frente ou fora da máquina uma equipa de topografia ou qualquer tipo de apoio com alguém que transporta um instrumento de medição para poder verificar o trabalho que a máquina está a executar. O operador da máquina é capaz de fazer essa verificação por ele próprio com um apoio externo mais reduzido. Há, no entanto, também sistemas que são ditos de automáticos. Estes sistemas são capazes de operar determinado tipo de componentes da máquina de uma maneira autónoma e, obviamente, completamente automatizado, tendo impacto direto na maneira como a máquina executa o trabalho e minimizando, então, a intervenção do próprio operador. Ora, para conseguir esta localização ou avaliação ou cópia de referência ou para poder localizar o sistema e a máquina dentro do referencial ou do modelo, o projeto que temos, os sistemas podem levar diversos tipos de sensores. Estão aqui os mais usuais, os lasers, que apoiam principalmente sistemas 2D, mas que podem servir também como apoio extra a sistemas 3D. Os sistemas 3D, em regra geral, são apoiados ou por receptores GNSS multifrequência ou por estações totais robóticas que seguem, obviamente, o refletor colocado no local apropriado na máquina. Vantagens e desvantagens. Bom, é fácil de perceber dentro do que é a gama de sistemas 3D que o GNSS outorga à máquina uma maior liberdade de movimentos, apesar de que só funciona se tivermos visibilidade de céu aberto. Teremos que estar sempre a receber sinal das constelações de satélites GNSS para que o sistema seja capaz de calcular a sua posição. A estação total robótica pode funcionar perfeitamente debaixo de telha, digamos assim, em lugares cobertos, mas tem o inconveniente de que só funcionará desde que eu tenha uma linha de vista direta entre a estação total e o refletor da máquina. O nosso principal fornecedor, a Leica Geosystems, tem uma linha dedicada exclusivamente à construção que é denominada de linha Icon. Dentro da linha Icon há uma variedade de equipamentos, alguns deles servem também para a topografia ou a verificação de obra, e aqui temos um apanhado daquilo que são, grosso modo, os conjuntos de máquinas ou de aplicações em construção que podem levar um sistema de controle de máquinas Icon. Desde a escavação, o movimento de terras, a pavimentação, máquinas para perfuração, para colocação de estacas. Associado a tudo isto, existem também sistemas de segurança, detecção de presenças nas imediações da máquina, o dito sistema Icon Awareness. Este sistema permite que o operador da máquina seja informado de que tem pessoas ou viaturas ou qualquer tipo de elemento que possa constituir um risco de segurança na zona de atuação da máquina que está a operar. Muitas vezes, claro, o foco de atenção e a própria estrutura da máquina limitam um pouco aquilo que pode ser a visibilidade do operador relativamente ao que se possa aproximar da máquina. Estes sistemas visam outorgar um aviso e uma monitorização do que se aproximar da máquina. Ora, e sem mais, termino assim a minha pequena introdução e, como tal, vou passar agora a palavra ao Luís Barbosa, da Motengil, que nos vai fazer aqui uma apresentação e dar-nos um bocadinho a visão da sua empresa sobre o impacto da utilização de sistemas de controle de máquinas. Ora, vou parar a minha partilha de ecrã. Luís, agradeço que ative a sua partilha de ecrã e faça favor de início à sua apresentação. Boa tarde a todos. Só aqui.
quando nós queremos, não conseguimos. Estou aqui a tentar partilhar o ecrã, mas aqui. Eu peço desculpa, mas não estou habituado a trabalhar com o Zoom. São as contingências das transmissões ao vivo, Luís, não tem problema. Há de haver em baixo um botãozinho verde a dizer partilhar ecrã e depois Aí, permitir-lhe a escolher a janela. se ele estivesse mais perto, ele mordia-me, digamos assim. Ora, só um segundo, pronto, não sei se já conseguem ver. Ora, agora sim, temos o seu PowerPoint à nossa frente. Então, pronto. Eu vou começar primeiro, se me permitem, só por me apresentar. O meu nome é Luís Barbosa, trabalho na Motengil há 28 anos, neste caso. Ou seja, já sou prata da casa, prata, pronto, podemos chamar de prata outras coisas. E assisti um bocadinho ao início dos sistemas de controle de máquinas aqui na empresa. Não diretamente, mas os primeiros sistemas que nós comprámos já lá vão, foi 2008, se não me engano. Estou a trabalhar neste momento, ainda a trabalhar em Angola. Entretanto, depois, quando regressei da Madeira, tive a oportunidade de conseguir acompanhar um bocadinho o processo. Para nós, na altura, foi um salto muito grande. Em termos de, não digo tanto de qualidade, mas em termos de conseguimos libertar em muitas equipas de topografia. E é algo importante que eu queria dizer, é que nós temos o controle de máquinas 2D ou 3D, não elimina de toda a topografia em obra. Ok? Nós não podemos pensar que lá porque temos agora metido um projeto de estradas na máquina, que ela vai andar sozinha sem ajuda de topografia. A parte da topografia acaba por ser muito importante para fazer verificação e para iniciar, digamos assim, o processo da máquina em obra. Nós, como a empresa é muito grande, nós trabalhamos com três marcas de controle, de machine control. A Topcon, a Leica e a Trimble também. A Trimble, neste caso, está só na América do Sul. Eh, em Portugal trabalhamos mais com a Topcon e em África trabalhamos muito mais com a Leica. Neste momento tem mais representação, acaba por ser mesmo a Leica. Posso ser sincero, entre as três, não vou estar a fazer comparações, todas acabam por dar o mesmo resultado, que é o que nós pretendemos, que é um rendimento superior, com menor presença da topografia, liberta a topografia para outro tipo de necessidades, e conseguimos chegar ao fim com erros mínimos no trabalho que estamos a fazer. E eu agora vou começar a apresentação, sendo que parte da apresentação que eu vou falar, e o António Santos também já falou um bocadinho sobre ela, mas eu, se me permitem, então, basicamente, eu vou perguntar o que é o controle de máquinas, neste caso. E como disse o António, vou acelerar. O controle de máquinas acaba por ser uma tecnologia que nos permite automatizar muito da parte do trabalho em obra. Nós pegamos no projeto de estradas, por norma, na maneira, não digo antiga, porque ainda é usual, nós temos que fazer o cálculo do nosso projeto e depois, a partir de GPS ou estação total, temos que ir à estrada e temos que começar a fazer a marcação por estacas dos elementos dos perfis, ou seja, se estamos a fazer uma escavação para o fundo de caixas, se estamos a fazer só a desmatação, o que for, nós temos que lá ir, basicamente, e marcar estacas de 25, 25, 50, 50, 100, 2,5, o que for necessário. A parte do controle de máquinas permite-nos, tendo o projeto carregado para a própria máquina, e depois sendo o sistema 3D, neste caso vou-me prestar mais sobre o sistema 3D, permite-nos que, apesar de, vamos lá marcar o limite, por exemplo, de intervenção da obra. A partir daí, e nós começamos por norma, se vamos fazer uma estrada nova, seria, por exemplo, uma bulldozer, carregando o projeto para a bulldozer, e permite-me deixar o manobrador a trabalhar dentro do limite da obra, sempre acompanhar a escavação até chegar à cota que está determinada, sem nós termos que lá, não estou a dizer passar diariamente, mas passar lá várias vezes para controlar a escavação. Isto também, à parte, os manobradores também não podem ser, digamos, qualquer pessoa, tem que ser alguém que também tenha algum conhecimento. Porquê? Porque
como qualquer tecnologia que existe, não tão depressa trabalha como pode haver algum problema. E então é bom que o manobrador seja capaz, por exemplo, a qualquer momento, interpretar qual é o problema, tentar resolvê-lo, e se não conseguir resolver, falar com quem devido, não é? Não pode ser que chegar lá e dizer assim, pronto, isto agora a máquina faz praticamente tudo, vou pôr aqui um artista qualquer, ele só tem que andar para trás e para a frente. Não, se fosse assim, era fácil, não precisávamos tanto de mão de obra especializada e alguém que consiga trabalhar como deve ser. Voltando um bocadinho então atrás, o sistema vai trabalhar sempre sobre a parte mecânica e hidráulica. Isto a partir de sensores tanto de rotação como de inclinação, e depois com tecnologia de georreferenciação, seja GPS, seja prestação total. Essa informação toda é centralizada numa controladora e depois a partir daí ela vai interpretar o que está a ler, fazer a diferença para o nosso projeto e ativar sobre os controles da máquina. Neste caso, sobre as lâminas, se vamos ter uma inclinação transversal, se vamos ter que escavar 2, 3 metros, o que for, ela vai interpretando isso e vai informando sempre o manobrador. Até agora, nós neste momento ainda temos vários tipos de marcação. A piquetagem clássica, com as estacas, é normal. Podemos também ter máquinas através de sensores 2D ou 3D. Ultrassom, que normalmente o que é que acontece? Quando estamos a fazer pavimentação, o encarregado monta a linha para a pavimentadora, a máquina de ultrassons lê a linha, interpreta a que altura está e vai espalhando o bituminoso à altura que for necessária, conforme nós depois indicarmos. A estação total ou o sistema GPS. A estação total e o GPS já são sistemas tridimensionais, porque dão X, Y e Z. Ultrassons e sensores acabam por nos dar só a parte 2D. A parte 2D também se pode aplicar um bocadinho como na pavimentadora. Se a minha fresagem estiver conforme o projeto, e se eu for pavimentar uma camada sempre uniforme, então eu posso usar só um sistema 2D, que vai ler a altura que está, ou seja, ele quer 5 centímetros de camada, ele vai ler o que está aplicado e vai dizer à máquina que tem que subir os 5 centímetros ou mais, por causa depois da computação, e vai espalhando sempre de maneira a acompanhar o que lá existe. Onde é que nós podemos então aplicar o machine control? Neste caso, em terraplanagem e pavimentação. Podemos usar vários tipos de máquinas. Uma giratória, uma escavadora. Nós vemos aqui na parte de trás uma antena GPS, por exemplo. Temos ali dois sensores montados na máquina em cada braço, em que nos vai indicar qual a altura que está a trabalhar a pá e em que ângulo é que ela está a trabalhar, neste caso. O GPS, antena GPS, ou se for também um prisma 360, o software sabe do eixo da máquina para aquele ponto qual é o ângulo que tem e a rotação, e a partir daí ele consegue saber onde é que tem que escavar, ou seja, onde a máquina está a girar, no que é que ela tem que escavar ou não. Peço desculpa. Também tínhamos motoniveladoras e ou as pavimentadoras. O sistema acaba por ser muito parecido. Neste caso, esta pavimentadora tem um sistema GNSS montado em cima. Ela vai, a partir da antena, ela vai comunicar com a máquina, a partir da controladora e do equipamento, e vai-nos indicar qual é a altura que tem, a altura que vai fazer a pavimentação. E aqui o sensor em baixo vai controlar a inclinação e também a altura. Eu só consigo aqui. Neste caso, a moto-niveladora também está com o sistema GPS montado e tem aqui uma série de sensores montados na máquina que nos vai dar a inclinação da pá, vertical e transversal, e também a altura com que ela está a trabalhar, de maneira a deixar a camada em condições. Só avançar aqui. Temos também os bulldozers, acaba por ser o mesmo sistema, sendo que a bulldozer, por norma, é o ideal para usarmos sistemas GPS, porque o erro que o GPS tem para uma bulldozer não faz, está sempre, quase sempre dentro das tolerâncias. O problema dos GPS acontece como aconteceu, por exemplo, esta semana, na segunda-feira, que a rede da RENEP, quem estiver dependente deles, estava em baixo. O ideal sempre é termos uma base montada ou perto da obra, ou fazemos uma base rover para acompanhar as máquinas.
conseguimos ter um erro muito menor e os satélites, sendo muito mais comuns, conseguimos ter um sinal muito mais forte e menos interferência. E fresadoras também é importante porque a parte da fresa, se ficar logo um produto final sem termos muito acerto, se a pavimentação for uma camada uniforme, a pavimentadora já nem precisa de quase ter um sistema montado. Nós também temos um sistema montado numa fresa. Os resultados que nós obtivemos até agora têm sido bastante bons, tanto transversal como eh, longitudinal. O sistema ali funciona um bocadinho diferente daquele nosso modelo. Nós temos que fazer um levantamento, e quanto melhor o levantamento do pavimento existente for feito, melhor é o resultado final. O sistema GPS só vai indicar à máquina qual é a posição que ela está, e nós vamos indicar à máquina, em cada ponto que ela está a ler, quanto é que ela tem que fresar, seja 1,5 cm, seja 10 centímetros, ou o que for. Ou seja, é quase vamos ter uma triangulação, imaginamos 50 e 50 centímetros, e em cada um desses pontos ela vai saber que tem que baixar 1 centímetro e meio, o que for, para regularizar o pavimento. Isto indica que quanto melhor for o levantamento, melhor é o resultado final. Que se eu fizer um levantamento de 5 em 5 metros, é claro que o software vai interpretar aquilo como alinhamentos retos entre os dois pontos. E é isso que depois vamos conseguir também visualizar no resultado final. Muitas vezes utiliza-se uma nuvem de pontos dos sistemas móveis de captação, ou, em último caso, não havendo essa oportunidade, é apertar ao máximo a malha que nós temos e tentar depois corrigir o máximo em software. Todos os sistemas são sistemas que são basicamente iguais uns aos outros, a parte de software e a parte de utilização. A controladora, se as controladoras por norma são todas iguais, seja das marcas que forem, e permite eu pegar um projeto de uma para a outra e passar da parte da niveladora, em que eu tinha só até a última camada, e agora vamos começar a fazer a pavimentação. Esse projeto, em vez de estar a dizer que a cota é 100, eu vou à cota final e vou dizendo que é sempre X abaixo, 25, 30, 35 abaixo. E depois, se eu pegar nesse projeto e meter numa fresa ou numa pavimentadora, eu posso dizer assim, olha, agora não são 25, são só 20 ou 16 ou o que for, e ela pega no mesmo projeto e vai avançando. Isto é importante porque nos tira muito tempo de gabinete. Andamos às vezes a fazer vários tipos de cálculos e assim conseguimos ir muito mais rapidamente passar a informação para a frente da obra. Alguns conceitos gerais. A parte da georreferenciação pode ser diferente por diferentes tipos de soluções. Uma estação total, uma LPS, ou seja, um posicionamento local, ou por GPS, sendo utilizando todas as constelações disponíveis. Aqui só pusemos três, embora o Baidu também já apareça, mas neste momento nós utilizamos as três que estão mais enraizadas aqui na Europa. Quais são os problemas que nós vamos tendo depois para a frente? Esta é a parte só do GPS, eu penso que a maior parte das pessoas já conhece como é que é o posicionamento de um ponto a partir da rede GNSS, ou seja, há uns satélites em órbitas geoestacionárias. O mínimo dos mínimos são realmente 4 satélites para posição planimétrica altimétrica, mas isso já dá um erro bastante grande. Quanto maior for o número de satélites, desde que estejam dentro de uma linha do horizonte, conseguimos ter cada vez mais uma tolerância muito menor, ou seja, conseguimos já ir até ao centímetro, centímetro e meio. Quantos mais satélites cá está? Se nós tivermos uma posição em que a base não está muito longe do nosso rover, do nosso receptor, será muito melhor depois o sinal e a qualidade do sinal que nós vamos receber. Se a base estiver a 30 km, nós não, além do posicionamento ser pior, nós também vamos ter alguma latência no sinal que pode provocar, que muitas vezes acontece, é perdermos a base e depois voltamos e andar ali um bocadinho a marinar o sinal de GPS. Mais um bocadinho sobre o GPS. Eu aqui não vou estar a aprofundar muito. Ou seja, recebe, indica, e a partir daí todos recebem e depois podem interagir uns com os outros. Falar um bocadinho então como funciona. E já agora, um bocadinho atrás, há um bocado o António falou muito bem sobre um bocadinho os prós e os contras de ser um sistema de estação total e um sistema de GPS.
O GPS tem uma coisa boa porque eu posso pegar numa máquina e fazer 1, 2, 3 quilómetros de via. Numa estação total, não. Estou sempre ali cerca de 300, 400 metros a partir daí, dependendo do que nós quisermos, mas muito mais do que isso também não é, nós não utilizamos. A estação total tem outro problema que é, em muitas obras, a terraplanagem não é, digamos, um trabalho muito limpo. Temos muita poeira no ar e muitas máquinas e caminhões a passar. A linha de visão direta entre a estação e o prisma tem de estar sempre desobstruída, porque senão vai perder o sinal e a máquina vai indicar que não tem sinal, não consegue fazer correção e vai dizer que não trabalha com o sistema automático. O GPS, por outro lado, funciona seja com pó, seja com chuva, o que for, não funciona, sim, debaixo de terra, em túneis ou em sítios que sejam com uma linha de horizonte muito fechada, temos algumas dificuldades, o que é normal, é como o GPS, perfeitamente normal de trabalho dia a dia. Temos então os componentes principais. Um deles é a máquina, é claro, dependendo da máquina que for. Neste caso, vamos aqui puxar numa niveladora. Os satélites para o nosso sistema GPS. O receptor de GPS que é acoplado na máquina, sempre uma altura bastante superior à máquina, pelo menos 1 metro de altura superior à parte mais alta da máquina, por causa das interferências. Podemos ter uma base de referência GNSS, seja uma base nossa, seja uma antena da Leica, da RNEP, do Exército. Nós na Motogil temos antenas choque ring próprias que montamos nas obras para podermos trabalhar ou seja, com o nosso sinal, porque tem muito menos pessoas a trabalhar e nós controlamos a posição sempre em sítios estratégicos para conseguirmos trabalhar com a mínima de perca de sinal possível. A comunicação depois é feita a partir dos satélites que emitem o posicionamento para a máquina e também com a correção da base. Eles depois comunicam a partir do via UHF, peço desculpa, ou GPRS. Nós ainda podemos utilizar rádios, por exemplo, em África é muito usual nós temos um rádio, porque a rede GPRS ou 3G não, é quase inexistencial em muitos sítios. Fazem a correção da posição. É como um trabalho dia a dia, nós ligamos o GPS e ligamos a uma rede. Depois, dentro da máquina, temos uma série de equipamentos. Isto são fotografias já de outros sistemas que nós tínhamos antigos, eu não tive tempo, sou sincero, ainda de as corrigir. Temos uma antena no setor GNSS, uma antena normal. Temos um sensor longitudinal montado na parte da frente da máquina. Temos também uma antena, o HF ou GPRS, caso seja para nós temos uma captação de rede maior. Temos uma controladora, esta é uma figura já antiga, é quase como se tivéssemos uma CS30 ou uma Icon, exatamente uma Icon para controlarmos. Aparece lá o projetor metido. Isto é o que nós muitas vezes chamamos os punhos, ou seja, isto é uma espécie de punho que se mete na máquina, em que o operador aqui vai ter controle sobre vários componentes da máquina. Nós não vamos substituir nada, ou seja, não vamos arrancar nenhum dos manipulos da máquina, vamos a complementar essa informação. Aqui os botões, por exemplo, controlam a altura e aquele é o comando automático para a máquina conseguir fazer a inclinação da lâmina. Temos aqui o nosso receptor GPS. Temos o conjunto das eletroválvulas que vão comandar, vão interpretar o que recebem da controladora e passar para a máquina. Temos aqui um sensor de rotação e inclinação. A rotação da lâmina e a inclinação transversal da própria lâmina também. E também longitudinal. O controle de inclinação vai ser feito a partir de um sensor de inclinação transversal. Conforme o projeto, a máquina vai ter a capacidade, sabendo onde é que está, qual é a inclinação que vai aplicar na lâmina, seja transversal, vai girando conforme 0, 2,5%, 7%, o que for necessário, e também o sensor de inclinação longitudinal vai interpretar qual é a inclinação da máquina que tem ao longo do eixo da máquina e vai também compensar a própria rotação da lâmina para ela ir para o sítio correto. O sensor de rotação vai nos dar a rotação horizontal, ou seja, vai rodando para a esquerda ou para a direita, conforme a necessidade que nós temos de projeto. Isto é tudo processos automáticos. Nós metemos a parte
tridimensional carregamos para a máquina, seja por um DTM, seja por um XML, seja por perfis tipo com a diretriz e rasante, ele é capaz de pegar naquela informação e passá-la para o campo. O sensor de inclinação transversal, quando é aplicado à máquina, vai sempre medir a sua inclinação transversal. Há uma parte muito importante que muitas vezes é descurada. Esta lâmina acontece, o que eu encontro mais parecido é como é o bico dos bastões. Ao fim de algum tempo, o nosso bastão, o bastão é novo, mede 2 metros de altura. Ao fim de, se calhar, 6 meses, o nosso bastão de 2 metros de altura já só tem 1,99 m. As lâminas das máquinas acontece a mesma coisa. E um dos maiores erros, um dos erros mais fáceis de nós obtermos em obra, é descurarmos esse ponto. Por isso, pelo menos de 2 em 2 dias, se não for todos os dias, o operador tem que medir a altura que vai desde a base da antena GPS até à lâmina, para corrigir a altura no software, ou seja, no nossa controladora. Imaginemos que ela começa com 4 metros de altura. Ao fim de uma semana, com desgaste, com o terreno que é pesado, pá, exagerando, tinha menos de 10 centímetros, tinha 3,90 m. Se não for feita essa correção, a máquina para ela está sempre com 4 metros. E vai fazer com que a camada vá para aquela cota. E um dos erros muito fáceis de acontecer é mesmo esse. Ou seja, temos de ter sempre essa atenção. Daí o operador também tem que ser alguém com muita consciência e conhecer bem o trabalho que está a fazer. O sensor de rotação vai nos dar a rotação da lâmina na horizontal, digamos assim. E o sensor longitudinal, que é aplicado na parte da frente da máquina, vai sempre pedir a inclinação longitudinal da própria máquina para fazer o acerto na lâmina em baixo. Isto, por exemplo, é uma maneira que nós podemos ver, isto é de outro software. Nós vemos a máquina em relação ao projeto, nós temos o projeto da planta, a posição da motonivadora é apresentada lá, é quase como o nosso, quando estamos a trabalhar com o GPS e mostra-nos a posição real do GPS. O operador pode controlar o offset vertical, nós podemos dizer assim, olha, fulano, nós temos aqui a cota de pronto e tu vais meter 20 centímetros abaixo. Ele controla ali, mete 20 centímetros abaixo e a máquina baixa a lâmina até a cota e vai trabalhando, seja uma motonavadora, seja uma bulldozer, seja uma fresa. Ou seja, a apresentação é sempre igual e há coisas que o manobrador também pode fazer. Se não formos nós a indicar logo, o manobrador pode ter essa atenção. Depois podemos também ver a inclinação que ele está a trabalhar, 3,1%, neste caso aqui é o 3D. Temos aqui também a distância vertical à camada, neste que estaria com 2 milímetros de erro, seria muito bom. Temos aqui o offset a partir sempre vertical, a partir do que nós pusemos no DTM. Ou seja, ele aqui está a 11 metros do eixo, está com um erro de 2 milímetros, que é nos dará a nós entre aspas, digamos assim. Aqui mostra-nos se a qualidade do sinal, se está a trabalhar ou não está a trabalhar com o sinal. E aqui, sempre que está ligado, aparece um sistema a dizer se é automático. Se o operador tiver alguma necessidade de desligar o automático, ele desliga, trabalha ele e depois liga o automático quando necessitar. Isto, e este software, neste caso até é um software da Topcon, que só tinha esta imagem, no da Leica, pá, acaba por ser ainda mais expedito, ao fim e ao cabo, mas a base é sempre a mesma. Nós temos, uma coisa importante que nós temos que fazer é delimitar bem o nosso projeto, porque se imaginamos que a nossa estrada tem 20 metros de largura e eu fizer uma estrada com 30, o operador abre até às 30 porque a máquina tem sempre informação até lá. Quando a máquina não tem informação, ela própria avisa que não tem informação para trabalhar, se quer continuar a trabalhar com a inclinação de trás ou não. As eletroválvulas, que eu falei há um bocadinho, são responsáveis por transformar o sinal eletrónico que vem para o mecânico, ou seja, é a parte que vai falar com a máquina. Transforma a linguagem do GPS, digamos assim, do controladora, para a linguagem da máquina. Temos aqui, por exemplo, um receptor da Leica. Aqui fazemos as ligações, isto é acoplado na máquina, fazemos as ligações à antena GPS. Ela depois vai se ligar a um conjunto de eletroválvulas que depois irá dizer à máquina o que é que ela tem que fazer. Vai ser responsável pela gestão de toda a informação recebida pelos vários sensores e antenas GPS, seja os sensores da máquina, seja os sensores que nós aplicamos na máquina, peço desculpa, e a seção de GPS ou da estação total, do prisma, e a partir daí vai dizer ao operador ou o que tem que fazer, ou automaticamente a máquina vai fazer o que ela indicar. Temos aqui uma antena GPS ou uma estação total.
estas antenas GPS eh, podem trabalhar também com GPS normal, mas estas que são feitas de base para as máquinas têm uma resistência muito superior, digamos assim, ah, àquelas que nós usamos dia a dia. Também é uma outra interpretação, porque na máquina vai estar sempre em movimento e vai estar sempre sujeita a agressões e a trabalhar horas e horas e horas consecutivamente. Tem que ser um material bastante resistente e posso, de experiência minha, já assisti a vários acidentes e as antenas continuam, graças a Deus, a funcionar bem. Até já comentei que acho que as fazem boas demais e depois não as vendem assim como conforme querem, digamos assim. A estação total, quando nós estamos a acabar a camada e queremos deixar dentro das tolerâncias que nos dão os cadernos de encargo, a parte do GPS já não garante, não dá essa garantia. Terá sempre mesmo uma estação total. A estação total tem o pequeno problema de dar-nos pouca amplitude de trabalho, também obriga a termos uma poligonal bem amarrada e que alguém vá estacionar o equipamento, ou um manobrador, mas por experiência, eles não estão muito interessados nisso porque ou têm medo de mexer no equipamento ou porque não querem ser eles a ficar responsáveis. Quase sempre obriga alguém a ir ao local logo à primeira hora da manhã, montar a estação, pôr lá trabalhar e depois, à hora do almoço, fazer a mesma coisa. Ou seja, o operador até aguarda, mas a seguir ao almoço tem que lá voltar a pô-la. As novas baterias das estações tais já têm muito mais resistência, no entanto, por norma, nós ligamos sempre uma bateria externa para garantir que ela nunca fica sem bateria quando está a trabalhar com a máquina. Temos, por exemplo, aqui uma superfície existente do terreno e esta seria a nossa superfície de projeto que nós queríamos fazer. Lá vem o topógrafo a fazer a marcaçãozinha com as tacas, bem bulldozer, e vai terraplanando até chegarmos ao local que nós queremos. A diferença é, se for uma máquina no sistema automático, elimina parte do trabalho do topógrafo. É como eu já disse, não elimina a 100%, elimina parte do topógrafo e dá-nos tempo para conseguirmos fazer outro tipo de trabalhos. Isto desde que a diferença é que se nós no início, antes da obra, ou conforme a obra for avançando, conseguimos amarrar bem a parte do projeto, ficamos descansados, seja na parte manual, seja na parte da máquina, mas especialmente na parte da máquina, carregando para lá o projeto, nós conseguimos verificar que ganhamos muito, 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 muito tempo. Há umas das vantagens, é poupança logo em estacas e ferros, já não digo só no topógrafo e no ajudante, mas estacas e ferros. Temos mais disponibilidade de equipamento topográfico e de topógrafos para outros trabalhos. A redução do número de trabalhadores a apoiar a máquina. Normalmente os manobradores têm sempre alguém que anda com uma fita a acompanhar a escavação, a medir as estacas, quando é para meter tapete andam sempre ali também a verificar. Isto não impede que de vez em quando nos sejamos também chamados para ir fazer esta verificação e é muito importante para salvaguardar alguns erros que possam acontecer. Há menos passagens, porque não temos que andar sempre, olha, agora falta-me aqui 1 centímetro, falta-me ali, temos que cortar ali 1,5 cm, conseguimos logo conseguimos deixá-las abaixo de 5 milímetros de erro, se for com uma estação total. Um GPS não garante 2 centímetros, mas uma estação total nós garantimos menos de 5 milímetros. E a redução no consumo de uma máquina, que é um gasto muito grande, cerca de 30 a 40% da redução de consumo. E pode ser usado dia e noite, e no caso de uma estação total, até pode ser usada dentro de um túnel a fazer pavimentação ou o que nós quisermos, por exemplo. Isto são, por exemplo, o que é que nós temos aqui. Se quando trabalhamos todos com a mesma marca, por exemplo, nós agora trabalhamos muito com a Leica, o software da estação é exatamente igual ao software da máquina, eu posso pegar numa pen, transmitir de um lado para o outro, há uma alteração, eu pego na minha pen que está na estação, meto na máquina, ela carrega e a partir daí é tudo igual. Isso também nos tira muito trabalho, porque se tivermos uma marca numa máquina, uma estação de outra marca, um GPS de outra marca, só nos vai trazer mais trabalho, confusão e provavelmente algum erro pelo caminho. E basicamente isto é um bocadinho daquilo que eu vos queria mostrar. De experiência que nós tínhamos também.
acaba por ser um bocadinho a parte do rendimento. Nós ganhamos muito rendimento, ganhamos, não tivemos, ou seja, libertamos os topógrafos, não houve necessidade de despedir ninguém, porque em obra há sempre que fazer. O que acontecia é que muitas vezes nós tínhamos que andar a correr de um lado para o outro só para marcar uma, duas estacas, porque os manobradores, entretanto, gostam de fazer pontaria e vão derrubá-las todas, não é? E assim, a partir do momento em que nós temos o equipamento a trabalhar em modo automático ou não automático, em que o manobrador saiba o que está a fazer e está a controlar a máquina a partir da controladora, é muito mais simples nós conseguimos aperceber-nos de que as coisas funcionam muito melhor. Ou seja, é um rendimento, é uma segurança e, acima de tudo, eh, é um trabalho melhor feito, na minha opinião. Foi uma daquelas coisas que nós fomos sempre investindo e o investimento não é barato, mas muito sinceramente o retorno é muito superior. E pronto, era um bocadinho isto que eu queria falar convosco. Obrigado pela vossa paciência e também eu não tive tempo, não tive a oportunidade de agradecer, mas queria também agradecer ao António Santos pelo convite e espero que tenham gostado. Obrigado, Luís. Uma coisa que não referi no início, mas que chamo desde já a atenção aos participantes, no fundo dos controlos da vossa janela de Zoom, tem um botão que estará denominado de perguntas e respostas, ou Q&A. Se tiverem alguma pergunta para qualquer um dos apresentadores, eu agradeço que escrevam nesse espaço, porque no fim das apresentações vamos ter aqui um tempinho para responder, provavelmente não a todas, mas pelo menos a uma parte das perguntas que colocarem. Portanto, qualquer dúvida que tenham, estejam à vontade, coloquem aí nessa espécie de chat, que é denominada aí de perguntas e respostas, e teremos o maior prazer em responder. Passo agora a palavra ao Nuno Gomes e ao Hugo Antunes, da Geosystems. E agora, só para fazer aqui a passagem, o Nuno Gomes e o Hugo Antunes trabalham na Geosystems Moçambique, que é também uma empresa nossa colaboradora e amiga, também distribuidora oficial da Leica Geosystems, e vão-nos falar da sua experiência também com a instalação e trabalho com este tipo de sistemas de controle de máquinas. Portanto, Nuno e Hugo, fica do vosso lado começarem a partilha de ecrã. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer ao António e à Global Geosystems pelo convite de participar neste webinar. Começaria por apresentar, portanto, o meu nome é Nuno Gomes, eu sou responsável pelo Departamento de Engenharia de Sistemas na Geosystems, para as áreas de topografia, hidrografia e controle de máquinas. Creio que já estarão a ver o ecrã. Agora sim, Nuno, creio que já toda a gente está a ver a tua apresentação. Obrigado. Podes dar seguimento. Pronto, para tornar o webinar mais rico, portanto, nós decidimos dividir a apresentação, participando eu, estarei mais encarregado da parte comercial, e o meu colega Hugo Antunes, que é um engenheiro de suporte de campo, portanto, e ele no fundo é o responsável pelas instalações e depois o suporte, e poderá enriquecer com a experiência dele. Portanto, nós chamamos esta área do controle de máquinas, no fundo uma jornada, é um caminho para uma construção inteligente. Nós assistimos ao mundo atual a uma transformação, a uma digitalização e portanto, esse é no fundo o caminho. Acerca de nós, portanto, temos mais de 20 anos de experiência, a empresa faz este ano 12 anos em Moçambique, tem como responsabilidade a área do controle de máquinas para a África Austral e a África Oriental, portanto, no que diz respeito à instalação e suporte técnico. Somos revendedores autorizados da Leica há 12 anos e estamos sediados em Moçambique. A realidade atual dos projetos, 20% fora de prazo,
80% acima do orçamento. O que é que isto faz pensar? Faz pensar a todos os gestores, a todos os participantes, todos os intervenientes num projeto, que há uma necessidade de otimizar os recursos. Também, e isso é uma experiência nossa, mas desde o período da Covid, assistimos a cada vez ser mais difícil contratar mão de obra especializada, porque houve pessoas que mudaram de atividade, técnicos que mudaram de ramo, e, portanto, tudo isto leva a elevados constrangimentos na realização dos projetos. Também porque os projetos têm um nível de complexidade cada vez maior e é requerido um nível de eficiência, obviamente sobretudo por causa do orçamento, mas também porque as empresas cada vez mais estão comprometidas com questões como, por exemplo, a questão ambiental. Assim, são os desafios da construção, portanto, há uma pressão para manter os custos operacionais cada vez mais baixos, há a necessidade de aumentar a produtividade e, sobretudo, em cada vez menor tempo, e essa produtividade não se consegue aumentar nos dias de hoje com aumentar a quantidade de técnicos. O aumento das exigências das entidades, portanto, ou seja, os clientes cada vez são mais exigentes nos prazos, na qualidade, e cada vez o setor é mais competitivo, ou seja, cada vez os custos são mais importantes. Portanto, obviamente, a necessidade de cada vez mais fazer o compliance da segurança e de garantir a segurança de todos os intervenientes do projeto. O orçamento é uma dimensão, o timing é outra dimensão e a especificação, ou seja, a complexidade dos projetos é outra dimensão. Em cima de tudo isto, ou como prioridade a tudo isto, a segurança é sobretudo prioritária. Onde é que entram os sistemas de controle de máquinas? Portanto, os sistemas de controle de máquinas fazem parte daquilo a que nós podemos chamar já a construção 4.0. Ou seja, é a maneira como nós vamos nos adaptar a todos os processos, ou por outra, a maneira como nós podemos otimizar todos os processos e garantir um workflow da informação, desde o design até aquilo a que nós chamamos um as-built. O Luís falou na apresentação anterior que é cada vez mais difícil de arranjar técnicos, é cada vez há maior pressão para se executar os trabalhos. Eu diria que o que tem que haver aqui é uma transformação, e a transformação é uma transformação da ideia. Eu vejo hoje em dia, muitas das vezes, e a nossa mensagem para quando vamos aos projetos, quando começamos a avaliar um projeto para determinar quantas máquinas serão necessárias e explicamos ao cliente aquilo que ele vai poupar, a nossa mensagem, por exemplo, para os topógrafos ou para os engenheiros topógrafos que estão à frente, é de que eles vão ter que mudar a forma como trabalham. E mudar a forma como trabalham é reduzir o esforço, vamos lhe chamar o esforço braçal, digamos assim, o ir pôr estacas, o andar todos os dias na obra, mas adaptar, portanto, toda essa forma de trabalhar a uma forma muito mais digital, a uma forma muito mais em que o workflow da informação circule mais fácil com o menor de recursos humanos. E é aí que entra o controle de máquinas. O controle de máquinas vai possibilitar, por exemplo, que nós tenhamos projetos praticamente sem estacas. Nós temos algumas experiências de projetos aqui em Moçambique, em África, que foram praticamente realizados sem estacas. Quando eu digo sem estacas, existem sempre estacas de controle, mas não aquelas estacas diárias, por exemplo, para um movimento de terraplanagem. Portanto, e é nesta situação que entra portanto, o controle de máquinas. Se formos, por exemplo, para a situação de mina, em que cada vez é mais complexo, devido às questões de segurança, ter meios a operar no meio das máquinas, meios humanos, portanto, ou seja, o topógrafo não pode estar a operar num raio de proximidade da máquina. O termos, por exemplo, um piler, portanto, uma máquina de estacas, ou uma máquina de perfuração que já é automatizada, vai reduzir a necessidade de ter essa topografia em campo. Por outro lado, se adicionarmos à parte de automatização da própria máquina um novo nível de automatização, que é a cloud, portanto, que é a telemática, a possibilidade de nós, em gabinete, podermos
aceder à máquina, podermos despejar para lá os dados, podemos retirar os dados, tudo isto é em tempo real. Podermos, inclusive, dar suporte técnico. Por exemplo, é uma ferramenta que nós usamos aqui no dia-a-dia, pelo mercado em que operamos, e o continente é bastante grande. Nós fazemos muitas assistências técnicas a clientes que estão no Zimbábue, ou estão na Namíbia, ou estão na Guiné. Fazemos essa assistência de forma remota. E fazemos essa assistência, obviamente tem que haver uma ligação de internet no lado da máquina, mas aqui desde o gabinete nós conseguimos rapidamente resolver um problema a um operador, tirar uma dúvida a um operador, ajudar a carregar um projeto, portanto, toda essa situação. E eu penso que a topografia vai passar, portanto, a topografia é absolutamente essencial para esta automatização das máquinas e tem que haver como um benefício também para si próprio, ou seja, é uma forma de garantir que o trabalho vai ser bem executado à primeira e vai, sobretudo, tirar essa carga de trabalho. Um quadro comum à maior parte das pessoas que trabalham em obras, não é? A precisão vai aumentando consoante as camadas, isto no caso de um projeto de estrada ou de um projeto que envolva movimento de terras. Portanto, neste caso aqui com o projeto de estrada, obviamente o custo do material também aumenta. Ora, aumentando o custo do material e aumentando, digamos assim, ou reduzindo-se a tolerância aceitável para essas camadas, existe uma necessidade das duas, ou temos operadores realmente muito bons e com muita experiência, e isso leva muitos anos a formar, e isso foi o que nos aconteceu, digamos assim, nos anos 90 e anos 2000 por todo o mundo. Havia muitos operadores bons, contudo, agora estão a entrar muitas pessoas novas, há muita pressão dos projetos e as pessoas têm que começar a produzir logo bem desde o primeiro dia. E isso não é compatível hoje com a pressão que é feita com os prazos e com a quantidade de projetos e também com as pessoas disponíveis. Então, se nós assumirmos que um nivelamento convencional, digamos que a olho um operador experiente conseguiria 2 a 3 centímetros de tolerância ou de precisão para uma camada, hoje em dia, para formar alguém que tenha essa experiência, leva bastante tempo. Isto significa que, por exemplo, se pegarmos numa niveladora, significa que há alguém que tem que... primeiro tem que ser postas estacas na obra, depois tem que ser usado um fio e essa pessoa tem que conseguir ler esse fio. Portanto, tem que conseguir afinar a lâmina da máquina para que na posição das estacas tenha a cota certa. O nivelamento convencional trazia-nos sempre um problema que era recorrente, que é aquilo que vulgarmente se chama o desempenamento, ou seja, é relativamente, ou por outra, pode ser mais fácil de atingir a cota realmente no sítio da estaca, mas se as estacas estiverem posicionadas entre 25, espaçadas de 25 metros ou de 50 metros, no meio dessas estacas, o operador pode estar a pôr mais 1 centímetro, menos 1 centímetro, mais 2 centímetros, menos 2 centímetros, e isso vai causar aquilo que às vezes nós vemos nas estradas, que parece que estamos a andar em lombas. Portanto, o carro vibra, ou a viatura vibra. No caso, se usarmos um nivelamento automatizado, portanto, isso deixa de ser relevante, porque é contínuo, e além de que conseguimos precisões bastante superiores. Mais uma vez, isto tudo está relacionado com o custo de material, portanto, se nós não conseguirmos ter precisão a colocar as camadas, quando chegamos à última camada, que é sempre a mais cara, podemos correr o risco de estar a pôr muito mais material que o necessário, logo isso implica um maior custo, ou podemos estar a pôr material menos que o necessário e significa que não será aprovado, por exemplo, pela fiscalização, e teremos que repetir, o que igualmente implica um maior custo. Em termos de soluções, também já foi explicado anteriormente, portanto, nós podemos usar, e eu vou focar aqui sobretudo nas soluções 3D, portanto, para subgrade e para formação, para as camadas de formação, podemos usar 3D GPS. Isto terá sempre também muito relacionado com a especificação do projeto. A partir da subbase podemos usar, portanto, sobretudo usaremos a estação total, digamos assim. Depois, nas últimas camadas, inclusive para asfalto, temos aqui alguns projetos que estão a ser usados com estação total. A última camada mesmo, normalmente até já nem se usa sensor de posicionamento, porque no fundo é digamos que um offset
se a camada anterior estiver bastante bem, ou se estiver dentro da tolerância, a de cima é, digamos que um offset, e aí usamos apenas já os sensores sónicos para obter essa camada. Mais uma vez, precisão centimétrica, precisão milimétrica. No caso da Leica, temos uma vantagem, nós temos vários clientes com sistemas instalados. O nosso sistema, nós muitas das vezes instalamos um sistema híbrido. O que é um sistema híbrido? É um sistema que tem GPS instalado, mas ao mesmo tempo, caso o cliente tenha uma estação total em obra, ele pode mover o prisma para a máquina e a máquina vai trabalhar com a estação. Portanto, isto significa o quê? Que com o mesmo sistema instalado na máquina, nós podemos permutar, ou seja, a estação tanto pode estar a ser usada para qualquer trabalho de engenharia na obra, pela topografia, mas para fazer a camada final, ela pode ser rapidamente usada e isso basta apenas mudar o prisma para a máquina. Portanto, e temos essa solução, a qual chamamos uma solução híbrida. A mesma coisa se for para... Pronto, aqui está em português. Em termos de solução da Leica, portanto, os equipamentos pertencem à linha Icon e temos capacidade de automatizar praticamente todas as máquinas que possam intervir num projeto de construção. Portanto, desde escavadoras a bulldozers, niveladoras, pás carregadoras, pilers, pavimentadoras, portanto, todo o tipo de máquinas. Inclusive também compactação. Está a começar a ser usado agora com alguma frequência já em máquinas, portanto, os cilindros de compactação terem um sistema de posicionamento e nós montamos um sensor de compactação que portanto, vai dando indicação ao operador de qual é o índice de compactação e que lhe vai fazer aferir, portanto, essa compactação. O que é que isto vai fazer? Vai reduzir mais uma vez a necessidade, muitas vezes, de voltar a escarificar, para voltar a nivelar e voltar a compactar, ou porque não tem um nível de umidade suficiente, ou porque não está devidamente compactado. Sempre com o mesmo objetivo de reduzir os custos operacionais, digamos assim. Eu passo agora ao meu colega Hugo, que irá falar um pouco mais da parte prática. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, Nuno, Luís, António, pelas vossas intervenções. Enfim, eu acho que já ficou quase tudo dito. Eu vou tentar resumir a minha intervenção. Nuno, se puderes continuar com os slides, era bom para eu dar seguimento aí à apresentação, para nós partilhar o ecrã. Pronto, como Nuno explicou, eu sou o técnico responsável pelas instalações e pelo suporte técnico, ou seja, eu faço a ligação entre todo o equipamento e, portanto, digamos, entre a topografia e o campo. Eu vou aqui tentar abreviar, uma vez que o Luís Barbosa disse quase tudo aquilo que eu tinha para dizer, por isso vai-me poupar bastante as palavras. Ou seja, vou tentar só colmatar aquilo que ainda não foi dito. Por exemplo, estamos a ver uma escavadora, uma das principais funções e que tem sido bastante utilizado nestes novos sistemas, porque os sistemas, como sabem, estão sempre a evoluir. As niveladoras, no caso da dragagem, a Leica tem um sistema bastante otimizado, que não sei se as outras marcas têm, que, ou seja, nos permite ver, ao fim e ao cabo, debaixo d'água, quando estamos a fazer dragagens, o sistema da Leica permite ir fazendo automaticamente um as-built à medida que vamos escavando. E temos sensores próprios de alta robustez, prontos, que permitem resistir mesmo às condições mais adversas, falando no sistema de escavadora. Depois, dos sistemas mais vendidos é o do bulldozer e da niveladora. Aqui não há muito mais a dizer, lá está, mais uma vez o Luís explicou muito bem todos os componentes. Aqui só me adianta dizer que em relação, portanto, ao que o Luís mostrou, o nosso sistema já está muito mais simplificado, ou seja, já não há necessidade de tantos cabos, de tanta parafernália de equipamentos, está cada vez tudo mais condensado. O painel, como podem ver aí na imagem, é muito intuitivo, bastante robusto, e a sensação que tenho tido com a formação que vou dando aos operadores é que
eles sentem bastante facilidade em trabalhar com ele, ou seja, em 2, 3 dias, mesmo um operador que nunca tenha trabalhado com o sistema, eu consigo pô-lo a trabalhar sem dificuldades, com bastante eficiência. Lá está, mais uma vez, o que estes sistemas nos trazem é os operadores conseguem produzir muito mais, tal como foi dito. Não podes ir passando de slide. Aqui mais um exemplo, no caso da pavimentadora, o nosso sistema montado. Niveladora. Da niveladora, sim. Ou dual GNSS. Ok. Vai passando, Nuno, só para eu acompanhar aqui o discurso. Pronto, no caso, o Nuno falou muito bem também aqui do caso dos cilindros. Os cilindros, além do que o Nuno explicou, têm uma facilidade que também conta o número de passagens, ou seja, eles vão fazendo um heatmap, ou seja, o operador sabe quantas vezes já passou em cada linha, ou seja, isso permite uma compactação muito mais eficiente na prática, porque aquilo vai contando o número de passagens e vai preenchendo com cores um ecrã. Nesse caso, o ecrã que a gente está a ver aí na imagem tem só a primeira passagem, que é aquele rastro verde, e à medida que ele vai passando, vai fazendo uma gradação de cores, que é um auxílio bastante importante também nesta fase da compactação. No caso destas máquinas que fazem perfis de cimento, também é o mesmo sistema, é um sistema hidráulico que é montado na máquina e pronto, normalmente comandado a estação total, porque estas obras já têm uma precisão bastante mais acentuada e é isso. Normalmente é comandado por estação total e os resultados são imediatos, no caso dos sistemas hidráulicos. Aqui é um resumo que eu acho que também já foi mais ou menos falado, ou seja, para cada máquina o que o nosso sistema consegue automatizar, no caso da escavadora, o posicionamento, também já é possível comandar baldes automaticamente no caso da rotação, ou seja, a máquina fica totalmente não automático, eu costumo dizer que é um sistema semi-automático, mas que bloqueia, ou seja, não deixa que o operador exceda os limites do projeto. No caso do bulldozer da niveladora também já foi explicado, ou seja, o nivelamento e a inclinação da lâmina é automatizada, o compactador é aquilo que eu acabei de explicar, contagem de número de passagens e vai medindo o nível de compactação. No caso das pavimentadoras temos também as inclinações, o autonivelamento da mesa, o guiamento automático no caso da Vogel e o deslocamento lateral automático também, que nos permite fazer ajustamentos também quando temos engates, cruzamentos e essas coisas todas. A mesma coisa para a pavimentadora de betão e para as outras máquinas. Pronto, acho que é mais ou menos intuitivo. Pronto, acho que o mais importante aqui agora desta parte da apresentação é realmente aqui um estudo de caso, que é uma comparação entre o uso do método convencional e o uso do sistema. Para isto foram usados 2 alinhamentos idênticos. Isto é um estudo que foi efetivamente feito, no entanto eu tenho já relatórios de outros clientes que reforçam este estudo e até com melhores resultados. Não podes passar. Portanto, isto é estatística, ou seja, facilmente, relativamente ao método convencional e ao método automatizado, conseguimos ver claramente que há uma diferença substancial. Seja qual for o sistema, por exemplo, no caso das equipas de topografia, uma operação que demoraria 7 horas, estamos a falar de demorar 50 minutos. No caso da escavação, ganhos entre 9% a 27%. No caso de aterro, idêntico, ou seja, no espalhamento é onde temos o maior ganho e finalmente na parte da niveladora chegamos aos 240% de ganho em produtividade. E isto é facilmente provado. Eu até tenho, e o Nuno conhece, um cliente nosso que fez mesmo um estudo, ou seja, o que é que esse cliente fez? Pôs o pior operador dele numa máquina com sistema e o melhor operador a trabalhar numa máquina sem sistema.
e teve ganhos de produtividade de cerca de 150%. Ou seja, melhor operador a trabalhar sem sistema não conseguiu superar, tipo, um operador completamente inexperiente, acabado de chegar à obra sem apenas com o treino básico, e esse operador conseguiu produzir mais e melhor do que o operador com mais experiência. Isto é um caso prático e é uma mensagem que eu tenho recebido de todos os clientes. Podes passar no outro slide. Pronto, aqui é mais basicamente o resumo, mas focando também na parte de combustível, dependendo dos países, isto pode ser mais significativo ou não. No caso europeu, eu diria que sim, que esta poupança de combustível, basicamente este argumento com o tempo poupado a nível de execução, paga um sistema destes. Numa obra, digamos, de 100 km de estrada, esse sistema fica completamente pago com estes ganhos de produtividade e com a poupança de combustível. E pronto, isto é o resumo da eficiência deste caso, ou seja, a nível de encarregados e operadores temos uma poupança ou um ganho de produção de 50%. No caso de topógrafos e trabalhadores, até 95% do tempo que passavam em campo já deixa de ser necessário e passam a empregar esse tempo noutras tarefas. Next slide. Pronto, isto é mais uma análise estatística em que, mais uma vez, a nível da eficiência, se comprova que o método automatizado nos dá um resultado bastante superior a nível da qualidade em obra, ou seja, menos passagens necessárias para chegar ao objetivo final. Next slide. Pronto, isto é para outra camada, mas o resultado é semelhante. Podes passar, Nuno. Aliás, o resultado aqui até, isto é o indicador de quanto mais aumentar a precisão, Claro, mais pois crítico fica. à medida que vamos subindo da camada, como as camadas de baixo vão ficando cada vez mais precisas, automaticamente as camadas superiores depois também vêm na mesma sequência e cada vez com melhor precisão. A ultimar, se quisermos, na pavimentação. Responde sempre àquela questão dos clientes, quando é que eu devo comprar o sistema, não é? Se é para a última camada ou não. Se é só para a última, já não vai tirar tanto proveito. E, efetivamente, isto é um sistema que, usado desde as camadas inferiores, o resultado final, lá está, nas camadas mais caras, já permite uma poupança bastante mais significativa. E é esse o objetivo e o grande argumento, digo eu, da venda destes sistemas. Pronto, em resumo, 10 razões para escolher o sistema. Passa à frente, que isto é um vídeo que acho que não tem grande interesse. Pronto, só passar. Ou seja, maior precisão, aumento de produtividade, poupança em equipas, facilidade do as-built, controle em tempo real do nivelamento em 3D, quando usamos o método de telemática e a solução cloud, o uso preciso de material mais caro, tal como estávamos a referir anteriormente, poupança de combustível e consequente manutenção das máquinas, menor exigência de operadores especializados, por isso é que eu falei naquele caso, o melhor operador versus o pior, e o pior ganhou com o sistema, ou seja, em um sistema que pode estar operacional 24 horas, 7 dias por semana, e, em resumo, menos repetições do trabalho. E aumento da segurança em obra também já foi focado aqui. E pronto, e acho que com isto termina a nossa parte da apresentação. Qualquer questão, disponham. Muito obrigado, Hugo e Nuno. Eu, como fecho aqui das vantagens que apresentavam, e daquilo que a vossa apresentação, mais a do Luís, chamou a atenção, permitam-me dizer que, de facto, é relevante, primeiro, a questão de poder garantir que a máquina vai continuar em operação de maneira adequada, tanto à noite como em situações de visibilidade reduzida, limitada. A diminuição que existe no stress do próprio operador, não é? Em que tem
uma menor necessidade de excesso de atenção ou de stress de trabalho a ter que garantir as tolerâncias necessárias em cada camada e também a questão da diminuição das repetições, porque não é só a questão de olharmos para o resultado final da camada, mas realmente evitar ou reduzir muito a necessidade de repetições e a otimização daquilo que são as últimas camadas que comportam, regra geral, os materiais mais caros. Este tipo de equipamentos permitem realmente fazer esse tipo de otimização e garantir um retorno de investimento rápido. Ora, vamos passar então à fase de perguntas e respostas. Peço desculpa. E dentro desta questão das perguntas e respostas, o José Martins coloca uma pergunta que vou deixar ao Luís Barbosa, que é direcionada a ele. O José Martins diz: parabéns e muito obrigado, Luís Barbosa, pela excelente apresentação. Como é que a Mota-Engil se está a posicionar para as grandes obras que se anunciaram recentemente para o nosso país, relativamente à integração de tecnologia de controle 3D de máquinas para a obra ferroviária e para o aeroporto? Será algo obrigatório nestes projetos ou ainda é possível continuar a trabalhar como antigamente? Ora, Luís, Não, não, passa a palavra. Obrigado pela pergunta. É assim, eu não sou a parte responsável da empresa da aquisição deste equipamento. No entanto, na nossa área e mesmo da empresa, transversalmente, a nossa preocupação é a evolução. É a segurança que traz, a segurança para todos, a evolução dos sistemas, de componentes, por tudo um bocadinho que se foi falando, ou seja, pela poupança que conseguimos obter e pela rentabilidade. Com estes novos projetos, poderemos ter podemos ganhar algum, poderemos não ganhar, não sabemos, isso o futuro dirá, mas eventualmente ganhando algum destes projetos ou parte destes projetos, eu penso que a empresa irá optar por modernizar já algum equipamento que tenha e provavelmente adquirir novo, porque tal como qualquer tecnologia, a passagem dos anos só nos traz coisas melhores. E neste caso, a diferença de 4, 5 anos faz muita diferença já em obra. Estes equipamentos novos que nós estivemos agora a ver aqui, apresentados pelo Hugo e pelo Nuno Gomes, já mostram muito mais capacidades do que equipamentos que nasceram há 10 anos ou há 5 anos. Muito mais capazes, muito mais seguros, muito mais dinâmicos. E eu penso que a empresa, como qualquer empresa grande, irá apostar e muito forte nesta nova tecnologia, nesta evolução desta tecnologia para conseguirmos tirar o maior rendimento possível. Muito obrigado, Luís, pela resposta. Temos outra pergunta do Paulo Gago, que vou direcionar ao Hugo. António, Sim, sim. desculpa, Nuno? queria só fazer na sequência da pergunta do José Martins, e é Sim. uma curiosidade. Luís, já existe algum tipo de especificação, ou seja, vocês têm-se cruzado com os cadernos de encargos e exigem já algum tipo de especificação ou obrigatoriedade de uso dos sistemas, ou isso ainda não? A minha pergunta tem uma razão de ser. Nós aqui, apesar de estarmos em África, já assistimos aqui, sobretudo na África do Sul, já existem algumas especificações, mesmo inclusive as SATC já mencionam o uso de sistemas de controle de máquinas e, sobretudo, as tolerâncias e em alguns casos já nem sequer mencionam aquela questão do perfil, já não é a precisão tem que ser ao perfil, já consideram o uso dos DTMs e dos as-builds e uma percentagem desse DTM, portanto, tem que estar para ser validada uma camada. Isso já está a acontecer em Portugal? Não? Eu não lhe consigo dizer, não lhe sei dizer, de todo. Nós estamos a concorrer com as outras empresas, mas eu não tive acesso a todo o caderno de encargos, só a parte da, de estudo, de trajeto, de levantamentos, ou seja, de situações pontuais. O caderno de encargos não passou pela parte de topografia, digamos assim, está noutra parte da empresa. Eu depois posso lhe indicar depois com quem é que você pode falar. Não, era só uma curiosidade e para enriquecer vamos lá ver, para enriquecer esta apresentação era só Sim, no sim, sentido sim.
nós temos conhecimento, por exemplo, no norte da Europa, isso já é praticamente obrigatório. Portanto, já Sim. praticamente não se pode concorrer a obras se não se tiver esses sistemas. Eu acredito que aqui ainda não seja obrigatório, penso eu. No entanto, era uma mais-valia porque é o futuro, digamos assim. Mas eu penso que neste momento, olhando aqui à realidade do país, eu penso que ainda não será obrigatório. Mas eu não lhe É um posso dizer. caminho, é seguramente um caminho que vai ser percorrido, não é? E vai É sempre acabar vamos acabar por chegar a essa situação, não é? Sim, sim, e tem que ser, temos que andar para a frente, não é andar para trás, digamos assim. Ok, obrigado. Muito obrigado, Luís e Nuno. Tenho então uma pergunta do Paulo Gago que vou direcionar para o Nuno e para o Hugo. O Paulo diz-nos boa tarde a todos. Gostava de saber qual o software de modelação que é utilizado para trabalhar em conjunto com os equipamentos de controle de máquinas e quais os formatos de dados que tanto esse software utiliza, como quais os formatos de dados que as equipas de topografia, após executarem o levantamento em campo, têm que fornecer para a modelação do terreno para executar, por exemplo, uma estrada. Nuno e Hugo, passo-vos então a palavra. Posso responder eu, porque pronto, à Pode semelhança ser isso que eu ia dizer. do Luís, também tenho 20 anos de experiência de topografia, estradas e pontes. E bem, a resposta é cada vez mais simples, à medida que os softwares estão a evoluir. O XML é uma linguagem praticamente universal e eu digo que a maior parte dos meus clientes, um XML de qualquer software hoje em dia, seja um Sierra Soft, seja um Model Maker, seja um Civil 3D, exportando um XML, facilmente se importa diretamente para o painel da máquina. Ou seja, o que a máquina precisa é do alinhamento para ter, portanto, a quilometragem e, portanto, a projeção altimétrica e planimétrica e o DTM, ou seja, e isso também pode ser o XML. Hoje em dia o nosso sistema também já aceita um DXF, por exemplo, com a triangulação, ou seja, o DXF também é um formato cada vez mais universal, ou seja, eu diria que aí cada vez mais as barreiras estão a se extinguir, ou seja, o nosso XML, DXF, e enfim, quem trabalhar com o workflow da Leica, que tenha um Infinity, também pode, inclusive, usar os formatos nativos da Leica. Mas sim, respondendo à pergunta, facilmente, DXF, XML, é praticamente automático a entrada de software na máquina sem grande dificuldade. Muito obrigado, Hugo, pela resposta. Vou dar entrada a mais uma última pergunta que vou direcionar ao Nuno Gomes. A pergunta é a seguinte: estando a Geosystems em contacto com construtoras portuguesas, bem como com construtoras estrangeiras, qual é a vossa opinião relativamente à propensão para o uso e adoção de tecnologia 3D de controle de máquinas? Estamos nós, portugueses, ao mesmo nível das empresas estrangeiras, mais acima ou mais abaixo? Ora, Nuno, fica a teu encargo. Bom, estamos mais acima ou mais abaixo, eu acho que depende sempre dos projetos. Eu, por exemplo, no caso da Motengil, posso dizer que está ao nível de qualquer outra construtora, digamos, europeia, vamos pôr assim, não é? Pelo menos a abordagem que se fazem aos projetos. As outras empresas, temos realmente, há mais empresas no mercado, o caso da Gabriel Couto, mesmo até a própria Condoril, estão a começar a dar esse espaço. A Gabriel Couto já há muitos anos também, está também, digamos, tem às vezes provavelmente obras um pouco mais reduzidas ou mais pequenas, mas tem também a mesma abordagem. Estamos mais à frente ou mais atrás? Eu acho que nós estamos sempre um pouco mais atrás, porque nós consideramos sempre a dimensão do preço. E isso é um problema, a dimensão do preço, do custo do sistema, não é do preço da obra. Nós temos sempre uma dificuldade em analisar aquilo a que nós chamamos o retorno do investimento. E quando digo nós, digo, acho eu, portugueses em geral. O que é que isto significa? Significa que nós damos muito mais valor
há a problemática de quanto é que custa um sistema, e neste caso existem sistemas que custam, sei lá, 1/3 ou 2/3, quase metade do preço de uma máquina, e isso é visto sempre como um pouco excessivo, mas nunca é colocada a questão que o Hugo explicou anteriormente, que é quanto é que vamos poupar, não é? Portanto, e nós sempre que apresentamos isso a um cliente e sempre que pegamos num cliente e que estudamos o projeto desse cliente e vemos, normalmente o cliente fica mais receptivo. Portanto, a pergunta é, eu acho que continuamos a ter uma resistência muito grande sempre ao que é que custa o sistema, portanto, ou seja, é sempre o custo do sistema, e isso coloca-nos estando sempre um pouco atrás, comparando com, por exemplo, outras empresas europeias. Eu acho que as empresas, por exemplo, do norte da Europa, nós aqui em África às vezes cruzamos em alguns projetos com empresas do norte da Europa, ou até americanas, e eles dão muito mais importância à dimensão do prazo de execução, à capacidade de execução e, sobretudo, ao retorno do investimento. Para eles não é tão importante quanto é que o sistema custa, ou se o sistema custa praticamente o mesmo preço da niveladora. Por exemplo, dão muito mais importância à capacidade de assistência técnica. Nós, apesar de estarmos sediados em Moçambique, temos conseguido conquistar clientes em toda esta região da África, sobretudo com a capacidade de assistência técnica. Portanto, eu diria que estamos no caminho de ir para lá, mas a minha opinião sincera é que estamos a ser empurrados, não é que tenhamos essa vontade. Eu acho que ganharíamos muito mais se víssemos essa vontade. Eu penso também que tudo isto pode mudar e muda rapidamente, consoante vai entrando cada vez pessoas mais novas, pessoas ligadas à tecnologia e, claro, e vão ser muito mais receptivas, vão entender logo à primeira que ter um workflow completamente linkado desde do zero, da fase 0 até à última fase da obra, e tudo linkado, vai trazer um benefício muito maior ao projeto. Portanto, essa é a minha opinião. Muito obrigado, Nuno, pela resposta. Entretanto, há outras perguntas ainda colocadas, às quais, por limitação aqui de tempo, iremos responder posteriormente por e-mail. Ninguém ficará por ter a sua pergunta por responder, isso garanto-vos. Entraremos em contacto posteriormente para esclarecer as vossas dúvidas. No entanto, vamos encerrar o nosso webinar. Agradeço mais uma vez aos nossos convidados, o Luís Barbosa, o Nuno Gomes e o Hugo Antunes, que creio fizeram apresentações que todos terão considerado bastante interessantes e pertinentes. Agradecer a todos os participantes. Este webinar foi gravado e ficará disponível para todos aqueles que estiverem interessados, independentemente de terem ou não podido estar presentes durante toda esta emissão. Poderão assistir na íntegra à gravação no momento em que entenderem. Foi um prazer mais uma vez estar convosco. Espero contar de novo com a vossa presença em futuros webinars. Deixo a minha boa tarde e até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, António. Até à próxima.